Olá pessoal, eu vou mostrar uma ferramenta do Biostat que é muito interessante, que é a sugestão de escolha de teste. Então aqui no Biostat tu vai em sugestões ali e aqui tu começa pela escolha das amostras, né? Então se for uma amostra, por exemplo, quer ver se a média de uma amostra bate com um valor de referência, né? Ou então se duas amostras independentes ou pareadas. Independentes é quando as duas amostras não têm a relação de antes e depois. Por exemplo, comparar a média de altura entre homens e mulheres de uma certa população, né? Então tu pega uma amostra de homens, uma amostra de mulheres e quer comparar a média delas para ver se tem ou não diferença significativa entre elas. Isso são independentes, porque não tem a relação de antes e depois. Logo abaixo, nas duas amostras pareadas, é quando tu tem a relação de antes e depois. Por exemplo, um medicamento. Tu testa a pressão arterial, por exemplo, de um grupo de pessoas antes do medicamento, aplica o medicamento, espera um tempo e testa a pressão arterial depois da aplicação do medicamento e vê se há diferença significativa entre essas médias do antes e depois. Então, aí são pareadas. Cá, amostras independentes é quando tem mais de duas comparações, né? Tem várias amostras, né? Então, quando tu faz, por exemplo, testagem de medicamentos em vários períodos, né? Mais de dois. Né? Então, a relação de independentes e relacionados é igual às duas amostras, só que para mais amostras. Então, digamos que eu tenha um teste de duas amostras independentes. Aí tu clica aqui e ele vai para as variáveis. Né? Se tu tiver uma variável só, por exemplo, eu estou comparando pressão arterial, então é uma variável só tem uma variável. Aí se, por outro lado, eu estou comparando K variáveis, ou seja, estou comparando pressão arterial com frequência cardíaca, com IMC do paciente e outras coisas, são mais variáveis. Então, no nosso caso, é uma variável. Se tu não tem nenhuma dessas opções aqui, tu clica em voltar nesse amostras que ele volta para o passo anterior. Né? Então, vamos clicar aqui em uma variável. Então, aqui, ó, daí vai para os dados. Nota que agora, quando tu passa o mouse por cima daqui desse tipo de dados aqui, ele mostra um exemplo aqui embaixo, né? Ele te dá alguma explicação aqui embaixo. Então, categóricos, né? Por exemplo, ele te dá ali raça, né? Tipos de as raças possíveis, caucasoide, negroide, mongoloide, estado civil, solteiro, casado, divorciado. Então, categóricos são dados desse tipo. Ordenativos, por exemplo, lutadores de boxe, pluma, galo, médio e pesado, porque tem uma ordem entre eles, né? Numéricos, daí tem a ver com medidas ou quantidades, né? Então ele te dá um bom exemplo. Digamos que seja numéricos, né? Por exemplo, pressão arterial numérica. Okay? Então quais são os testes possíveis? Tem o teste ANOVA. O ANOVA é quando eu testo a mesma coisa a mesma variável em momentos diferentes, né? Vários momentos diferentes, geralmente mais de dois. Não é o caso, por exemplo. Né? Então, teste T é quando eu testo duas variáveis. Então, eu leio ali o que quer dizer, por exemplo, teste destinado a analisar a diferença estatística entre duas amostras independentes, do mesmo tamanho ou desiguais. O número de scores. Aqui, scores, para nós, a gente pode interpretar scores como sendo o tamanho da amostra. De cada amostra deverá ser igual ou inferior a 30. Então, esse aqui é o N menor ou igual que 30. Aí, se for o N maior que 30, aí tu já usa o teste Z, entende? Então aqui tu tem mais a fórmula que o software usa e tudo mais. Então é uma baita maneira de ver a relação, qual teste usar. Né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui até o início, vamos dizer que eu vou testar duas amostras pareadas, tá? Duas amostras de uma variável. Pareada tem que ser sempre uma variável, né? Porque tem aquela relação de antes e depois. Então, uma variável, digamos que sejam dados numéricos. Tá? Aí eu só tenho o teste T para usar. Entende? Então, se for pareado, já sei que é o teste T. Entendeu? O ANOVA não, porque são vários estágios, não é o nosso caso. Né? Então, esse é um baita recurso do Biostat que vocês podem usar aí que realmente vale a pena. Tá bom? Até o próximo vídeo.